é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos traz o alívio e o consolo. É o Senhor e é nele que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Amém? Sem mais delongas, gostaria que vocês colocassem sobre seus pés. Estamos aqui no culto do clamor. E hoje nós vamos aprender mais do Senhor, porque Ele deixou instruções para nós riquíssimas daquilo que Ele tem para nos ensinar de como chegar a Ele. Achegai-vos a mim, que achegarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Abra a palavra do Senhor no segundo livro dos Crônicas, capítulo 20. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Obrigada, Catita. Nós vamos passar a ler do versículo 1. Ficou meio abafado, irmão. Tem jeito de você abrir um pouquinho mais? Senão eu vou ficar assim, ó. Minha voz é meio... Abre um pouquinho, por favor. Meu retorno também. Amém? Podemos ler? A partir do versículo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus nosso Pai, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passassem Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, e eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Por que em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filhos de Benaías, filhos de Jeiel, filhos de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Feche os teus olhos, Pai. Aqui a palavra é do Senhor. Aqui, ó Deus, nós cremos que o Senhor,
é um Deus galardoador, é um Deus que cuida, é um Deus, ó Pai, que lá na antiguidade, Senhor, estava com Josafá, é o mesmo Deus que está aqui hoje conosco. Nós, ó Deus, aqui, ó Pai, nós declaramos que o Senhor é o Deus dessa igreja, nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida, nós declaramos que nós estamos de pé, Senhor, como Josafá estava ali, ó Deus, diante do altar do Senhor, e nós estamos aqui diante do altar do Senhor, servindo o mesmo Deus, crendo no mesmo Deus, ouvindo a mesma palavra desse Deus, que guarda, que cuida, que zela pelos seus. Deus, essa palavra é do Senhor, fala por ela, Pai. Ó Deus, não a nós, mas tudo pelo Teu nome, pelo Teu reino, pela Tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós não somos nada e nada podemos fazer, mas se o Senhor nos conceder graça, nós vamos, ó Deus, sair daqui edificados por uma palavra rema, que vem do Senhor, e nós queremos receber essa palavra, e que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de ministrar nas nossas vidas, no nome de Jesus é o que eu te peço. Usa-me, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar? Irmãos, como já é notório, né, nós como cristãos, e aqueles que já conhecem a verdade e a palavra, um pouco já sabe da história de Israel, o povo hebreu que se tornou nação de Israel, né, onde o Senhor separou ali 12 tribos, e essas tribos ali entraram, né, dividindo-as ali na terra de Canaã, onde Deus prometera aos seus. E o Senhor ali, Ele pega essas 12 tribos, coloca nesse lugar onde Josué entra ali, para conquistar essa terra juntamente com o povo hebreu, aonde dali se advém, né, a nação de Israel. Essa nação ela é formada por 12 tribos, aonde ela começa a reinar através de Saul, posteriormente Davi, depois Salomão. E essa nação, ela se estabelece dentro dessas 12 tribos, aonde após Salomão, né, nós vemos ali que Roboão, ele começa a reinar, filho de Salomão, e ele começa a ser um rei aonde o povo, que ele oprime o povo de tal forma, né, que o povo começa a se levantar, a não gostar do reinado, né, de Roboão. E ali o povo se levanta contra, e há essa divisão com Jeroboão, onde essas 12 tribos, 10, né, se tornam o reino de Judá, né, e se torna o reino de Israel, e 10 o reino ali, que nós sabemos que nós precisamos entender que aonde o homem não deixa Deus entrar, as coisas começam a serem fragmentadas. Então, quando nós vemos ali essas 10 tribos que subiram, se tornaram o reino de Israel, e essas 2 que ficaram, né, com Roboão no reino de Judá, nós sabemos que há essa divisão, e essa divisão enfraquece o reinado, enfraquece a nação de Israel. E nós vemos que o povo de Deus, enfraquecido, se tornou uma presa fácil para Satanás. Se tornou um povo que se deixou corromper pelas nações que já habitavam na terra de Canaã. Então nós vemos que ali, né, o reino do norte, que eram aquelas 10 tribos corrompidas, elas tiveram reis que não eram mais fiéis a Deus. Homens que posteriormente, nós vimos que a Síria entra, leva esse povo cativo, e esse povo é disperso, e essa dispersão faz com que esse povo, ele seja, né, como nós vemos aí as 10 tribos perdidas de Israel até hoje, né, comentado para nós, e esse povo ele é disperso, né, em todo o mundo. E quando nós vemos aqui o reino de Judá ainda tinha os seus remanescentes. O reino de Judá ainda foi reinado por reis, dessas 2 tribos que sobraram, né, onde nós vemos que esses remanescentes ainda queriam levantar novamente através de uma herança, né, que tinham de Moisés, ali de Josué. Nós vemos que Crônicas é para isso. Esses livros de Crônicas é para deixar registrado, para trazer a
memória do povo para que não se perca esse Deus do que Ele fez ali no Egito, trazendo a liberdade para esse povo. Então esses reis que reinaram no reino de Judá, no reino do sul, né, eles estavam submetidos a uma decisão onde eles queriam ainda levantar o nome de Deus naquele meio. Então nós vemos aqui que o reino do sul, que é o reino de Judá, que tem a sua capital Jerusalém, aonde durante o reinado de Josafá, que é o quarto rei, ele tenta isso. Ele se levanta, e Josafá foi um dos reis mais piedosos que Judá teve. Ele buscou ali ao Senhor, ensinou a lei do povo, fortaleceu espiritualmente a nação. Então nós vemos que mesmo assim, diante de uma nação que não queria ter essa responsabilidade, ter de novo esse compromisso com Deus, Josafá se levanta como quarto da dinastia, aonde ele tenta de alguma forma ali levar ainda os princípios daquilo que foi ensinado. E quando nós vemos aqui nessa leitura que nós fizemos no texto que nós lemos aqui, 2 Crônicas 20, né? Judá estava enfrentando uma situação desesperadora. Porque nós vemos que Josafá, mesmo nessa tentativa dele de ser fiel a Deus, ele comete um erro, aonde ele ainda se alia a Acabe, né? Num casamento ali político, né? Onde há essa união que Deus não se agrada. E ele vem de uma batalha com Acabe, onde eles perdem essa batalha, Acabe morre, e ele volta, e aí, quando ele chega, ele recebe essa notícia, né? E sucedeu que depois disso, os filhos e com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. E olha que interessante, Judá enfrenta uma situação desesperadora, uma grande ameaça militar, que é uma coalizão inimiga. Uma coalizão que se une para destruir, se levanta contra Judá, os moabitas, os amonitas, os povos do Monte Seir, que são os edomitas. E era uma ameaça numerosa que humanamente para Josafá era já um destino de derrota. Mas como os remanescentes de Deus, a esperança, ela não vive no exterior, mas ela vive do interior nosso. Essa esperança, ela não vem de coisas que nós vemos, mas sim de coisas que nós temos certeza. E ali Josafá, diante da crise, do tamanho do desafio, a primeira coisa que nós observamos em Josafá é que ele teme. Irmãos, muitas das vezes a gente entrou aqui nesse lugar, sabe, como se tivesse uma colisão em volta da gente. Quantas das vezes nós estamos enfrentando da mesma forma essa colisão na nossa vida? E o que eu acho lindo nesse capítulo 20, aqui que nós lemos, né, que Josafá, ele busca o Senhor e toma atitudes espirituais. Ele não olha para aquela coalizão e ele se apega à circunstância. Ele não olha aquela coalizão e ele teme de uma forma onde ele fica paralisado diante do temor dele. E o que eu acho interessante e o que o Senhor trouxe, né, para mim, quando eu estava lendo essa passagem e quis trazer essa palavra para meditarmos juntos, é que as atitudes espirituais, elas nos dão acesso a um Deus que luta por nós. Irmão, às vezes vem uma colisão sobre nós e às vezes a gente se pergunta: como eu vou agir? A primeira coisa que vem na nossa memória, hoje é culto do clamor, como eu vou fazer para sair disso? Aí nós paramos para pensar, essa colisão, o que é? Em que área que vai te atacar? Aí você pensa, o que eu tenho no banco? O que pode me socorrer nesse momento, financeiramente? O que eu tenho de força física? A minha inteligência. Quem que eu posso ir para me ajudar? O que eu posso... Irmão, porque isso é natural, isso é nosso. Você deu uma dor de cabeça, o que você faz? Neusaldina para alguns, dipirona para outros.
Você sente alguma coisa, o que você faz? Você busca o recurso para te aliviar daquilo que vem sobre você, que vem para poder te atingir. E a primeira coisa, que dependendo do nível da coalizão que vem sobre você, ou você fala assim, isso não é nada não, o choque vai ser fraquinho. Mas quando você pega uma corrente de uma tensão alta, na hora você treme. Na hora você fala, e aí, para onde eu vou correr? Você tenta buscar resposta em coisas que estão próximas de você e que os seus olhos podem ver, que a sua mão alcança, que o seu intelecto consegue alcançar. Mas olha só, a busca, Josafá busca ao Senhor e toma atitudes espirituais. Ele proclama jejum em todo Judá, ora publicamente no templo e nos ensina lições valiosas que nós podemos aprender com o clamor de Josafá para aplicarmos na nossa vida nos dias de hoje, diante de desafios inimagináveis que muitas vezes nós enfrentamos. Sabe o que o Senhor me trouxe nessa palavra? Do clamor ao livramento. Qual que é o processo que você anda? Do seu clamor até o seu milagre, do seu clamor até o livramento. Qual é a sua atitude? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nós analisarmos as nossas atitudes. Do nosso clamor, porque quando nós confiamos e cremos na palavra do Senhor, nós podemos temer, mas nós buscamos ao Senhor. Nós nos dobramos diante do Senhor para que Ele traga uma resposta. Nós oramos e vamos para os pés do Senhor. Mas aí o que nós entendemos, que do clamor até o livramento, como que nós estamos agindo? Hoje é o culto do clamor. Você veio aqui para se posicionar diante de uma circunstância. Você veio aqui para se posicionar diante dessa coalizão que às vezes vem sobre a sua vida. Irmão, nós vivemos ao redor, nós vivemos no centro de coalizões que querem todos os dias nos tragar. Todos os dias. E nós vamos meditar nesse texto e tentar extrair dele para nós alguns ensinamentos sobre atitudes espirituais que nos dá acesso a um Deus que luta por nós. Aí é que é o ponto-chave que eu quero trazer dessa passagem. Essa chave que vira em nós, esse entendimento, não é às vezes do clamor até o livramento, mas é que nós temos um Deus que luta as nossas lutas, que guerreiam as nossas guerras, que batalha por nós, e esse tem que ser o nosso maior entendimento. Quando nós clamamos, para quem que nós clamamos? Por que nós clamamos? Nós conhecemos quem nós estamos buscando. E o que eu acho lindo da atitude de Josafá, é que aqui ele recebe essa notícia diante de uma circunstância, irmãos. Quando nós olhamos 12 tribos divididas sul, dividida aqui, norte, sul, 10 em cima, 2 embaixo, o reino se divide. Ele ficou com a minoria. Judá era menor. Mas mesmo independentemente, se lá tinha mais, mas não eram fiéis, tinha menos, mas a fidelidade fez toda a diferença. Irmão, não importa o tanto de pessoas que você tem do seu lado, o que é importante é que você é fiel. É o Deus que você busca. É o seu comprometimento. Porque não é pela quantidade, irmão, é pela qualidade. Não é pela quantidade. E nós temos prova disso. E olha que lindo. Versículo 2 do capítulo 20. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria. E eis que já estão a Hazazon Tamar, e que é em Gedi. Então Josafá temeu.
Primeira atitude que nós vemos aqui. Josafá temeu. Mas olha que lindo. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Josafá temeu. Mas aqui não fala que Josafá se paralisou no medo. Josafá temeu. Mas aqui não diz que Josafá se engessou no desafio. A primeira atitude espiritual que eu aprendo com essa passagem, e que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, irmãos, não interessa o tamanho da coalizão que está à sua volta, do seu problema, do seu desafio, o tamanho dos seus inimigos, não interessa. Pode estar gerando medo em você, mas não se paralise. Não fique parado. O primeiro ensinamento, não deixe o medo te paralisar. Josafá sentiu medo, mas Josafá clama. O clamor de Josafá nasce em meio ao medo. Ele era consciente do tamanho da adversidade e temeu. O problema não é o medo bater na porta. O problema é quando o medo assume o controle e nos deixa paralisado. Pare para pensar até que nível do que você está enfrentando está te paralisando. Você não é fraco por temer, você é fraco por parar. Você não é fraco por ter medo, você é fraco é quando o problema, é quando o medo assume o controle e te paralisa. Josafá transformou o medo em atitude espiritual, porque aqui nós vemos que não tem um tempo. Aqui já diz, Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Irmão, você está com medo? Busca ao Senhor. Mude de atitude, se posicione diante do desafio, se posicione diante daquilo que é uma coalizão para te destruir. Não se paralise, não se engesse, não deixe ser maior do que o teu Deus é maior do que tudo. Ele buscou o Senhor e não ficou paralisado. O nosso clamor nasce quando transformamos o nosso medo em busca. Irmãos, do clamor ao livramento, esse processo ele só inicia quando você neutraliza o medo. Aí nasce o seu clamor, porque quando você está paralisado no medo, você está silenciado, o seu clamor está silenciado, a sua busca está silenciada. Não busque ao Senhor por conveniência, busque ao Senhor por certeza. Qual a colisão que você está enfrentando, irmão? Eu estou enfrentando colisões. É maior do que eu. É maior do que eu aguento. É maior do que o meu intelecto, o meu raciocínio, do que o meu corpo. Mas meu Deus é maior do que Ele. O Deus que eu sirvo controla tudo e todos. Ele é o Senhor dos exércitos. Viu uma colisão tremenda sobre a vida de Josafá, mas Josafá teve medo, mas não paralisou. O clamor dele nasceu a partir do momento que ele se posicionou diante daquela colisão. Mas ele não se posiciona juntando seus soldados, juntando seu exército, não. Ele se posiciona diante de Deus. Ele vai buscar primeiro quem pode. Irmão, sua conta no banco, nada disso pode, é só o Senhor que pode. Entenda isso. Isso revela para nós uma atitude espiritual que nos dá acesso a um Deus que luta por nós. Irmão, sem clamor, sem acesso, sem busca, sem acesso. Deus só luta as nossas guerras e as nossas lutas a partir do momento que nós o acessamos.
Deus não se mete em luta alheia que Ele não é chamado. Sabe por quê? Porque aos ignorantes Ele se apresenta, mas aos entendidos Ele aguarda. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama. O Deus que lutou a guerra e a batalha de Josafá, Ele só se apresenta quando Josafá se posiciona. Como você tem se posicionado diante das colisões que estão te atacando? Quer seja uma doença, quer seja um diagnóstico, quer seja um problema na sua casa, quer seja suas finanças, quer seja seu relacionamento com a sua família. Qual a colisão que está sendo maior? É seu filho nas drogas? É o seu filho fora da presença? Qual é a colisão que para você é como se fosse um exército com outro exército, mais outro exército que é maior do que você? Mas deixa eu te falar, você serve ao Senhor dos exércitos. Qual coalizão que está vindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças? Qual coalizão que está vindo? Você pode ter medo, irmão. Isso é normal. Mas deixa eu te falar, o medo tem que te motivar a buscar, como Josafá buscou. Esse é o exemplo de atitude espiritual que nós precisamos tomar. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Nós podemos temer, mas nós vamos buscar o Senhor. É o que nós precisamos. Salmo 34:4. Coloca aí para mim, por favor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Outra chave linda. Quando você teme, busca a Deus, se posiciona diante dEle, clama a Ele, o seu medo vai? Porque o Deus, que é o Senhor dos exércitos, Ele se apresenta a você. E você consegue enxergar realmente quem Ele é. Aí você vê o tamanho do Deus que você serve. Aí, irmão, deixa eu te falar, você não vai desdenhar do inimigo, não. Porque ele vai te dar estratégia e sabedoria. Mas você vai entender que o seu inimigo é bem menor do que você estava pensando e achando. Seu inimigo é muito menor. Quando você tira os seus olhos dele e começa a olhar para... ele se torna pequeno, ele se torna menor, porque nós tiramos o olho da coalizão, nós começamos a enxergar a quem nós buscamos e servimos. Uma coisa que eu acho lindo, que Davi fala, que vem o temor sobre ele, mas ele confia no Senhor. Ele prefere confiar no Senhor. Ele prefere esperar no Senhor. E aí uma pergunta que eu quero que você hoje se faça. Em quem eu estou confiando? Será que eu estou deixando o medo me paralisar? O temor daquilo que está vindo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, me paralisar? Ou eu estou enfrentando como filho e servo? Irmãos, duas tribos que estavam sob tutela de Josafá. Um reino dividido. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que com ele era a maioria. O medo pode vir, mas a decisão é sua. Confiar ou paralisar-se. Às vezes, irmãos, nós entramos nessas portas aí cheias de crises. Olha só. Crise nas finanças, problemas dentro de casa, diagnósticos médicos, lutas emocionais, ansiedade, medo do futuro, situações que parecem maiores do que a própria força que nós temos. E o que normalmente nós fazemos? A gente se fecha, para de orar, tenta resolver tudo sozinho, fica ansioso, sobrecarregado, ou simplesmente nós travamos. Mas nós aprendemos com Josafá: ore, busque ao Senhor,
clame ao Senhor. Agora não é a hora de retroceder. Agora não é a hora de desanimar. Agora não é a hora de abandonar a fé. Agora não é a hora de largar aquilo que você foi comissionado pelo Senhor. Agora é a hora de lutar. A gente que vive essa questão dentro de família, trabalhando com família, eu acho interessante isso. Quando a crise bate à porta dos casamentos e das famílias, a primeira coisa que nos é abordado quando chegam para nós para nos buscar é: eu estou aqui porque eu quero me divorciar. Irmão, a primeira coisa que a gente quer quando nós estamos passando por situações difíceis é nos desvencilhar do problema. Ninguém aqui quer carregar problema. Se eu chegar aqui e falar: pastor, eu estou com um problemão, o senhor carrega para mim? Ninguém quer, gente. Ninguém quer problema, não. Ninguém quer desafio. Mas nós precisamos entender isso. Irmãos, é no momento do aperto, é no momento que nós estamos cercados por exércitos, por coisas que vêm para poder tentar nos destruir, aí é que nós precisamos nos levantar. E nós somos tendenciosos a o quê? A retroceder, a murchar, a paralisar, a parar, a não crer. A gente fica moído. E é engraçado, quando nos levantamos, nos posicionamos, nós sabemos que não é pela nossa força e nem a força do nosso braço, mas sim pelo Deus que nos sustenta. Só que Deus só se apresenta através do nosso posicionamento. Olha que coisa louca. Mas irmã, eu não estou aguentando nem eu. Irmão, Deus não está pedindo para você ser super crente, não. Deus só está te pedindo: se posiciona diante de mim, que eu sou Deus que te fortalece. Paulo nos ensina isso. Que é na força dele que nós somos fortalecidos. A alegria de quem é a nossa força? Do Senhor. É isso. Ele sentiu medo. Ele orou. Você não sabe o que fazer, irmão? Busca a Deus. Está sem controle? Se renda. É culto do clamor. Como estamos nos posicionando diante de Deus nesse culto? Outra atitude espiritual que nos dá acesso a um Deus que luta por nós. Irmãos, nós nos posicionamos, mas Deus é intencional. Nós também precisamos ser intencionais. Porque se Deus não fosse intencional, Ele não diria aqui: eu quero que vocês se reúnam como igreja. Porque quando há coinonia, quando há a união dos santos, quando há essa reunião, eu vou ordenar bênção sobre a vida de vocês. E olha só, o clamor coletivo, ele é intencional. Olha o 4 e o 5. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou como rei um jejum em todo Judá. Ele como rei, com autoridade sobre ele, podia muito bem falar o quê? Vou entrar para o meu quarto de guerra, vou lutar sozinho, vou apregoar um jejum, vou orar, depois eu respondo a vocês. Beleza? Não, irmãos. Olha o que ele faz. Apregoou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá como rei, com autoridade sobre ele conclama, porque ele sabia que Deus não tinha um compromisso, não era só com ele, tinha um compromisso com todo o povo dele. Não foi um clamor isolado, foi um movimento espiritual de toda a nação. Jejum, mas oração, alinhamento com Deus. Josafá não enfrentou a crise sozinho, ele convocou toda a nação. Ele chamou o povo para um propósito espiritual. Não foi um clamor isolado, foi um movimento coletivo. Culto do clamor não é rotina religiosa.
culto do clamor é posicionamento espiritual. Você está achando que você está aqui para quê? Você acha que é apenas mais um culto? Não. Você está no culto do clamor. Você está se posicionando espiritualmente. Para quê? Quando a igreja se une, o céu responde. Não é simplesmente mais um culto, mas uma reunião onde estamos em um ambiente para lutar espiritualmente. Aí eu te pergunto, você entrou aqui, eu sei que tem toda uma junção de lutas que nós enfrentamos, mas como você está se posicionando nesse clamor? Ah, eu vou lá, né? Vou lá porque vai que o pastor não me vê, depois me pergunta, por que você não foi no culto do clamor? Porque depois eu estou lá no gabinete dele, pastor, dia, céu, Irmãos, posicionamento é isso. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Nós estamos aqui para carregar a carga uns dos outros. Por isso que Josafá nos deu esse entendimento, esse posicionamento espiritual, esse ensinamento, essa atitude espiritual de Josafá, ela nos ensina que como igreja nós somos mais fortes. Há uma coligação contra nós, mas nós como igreja entendemos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas é como igreja. Como tem sido seu posicionamento como igreja? Relaxado. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Coloca o 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmão, não interessa como você entrou aqui, tenha certeza, o Senhor está aqui com você. Não importa o que estão falando, o que estão pensando, o que já sentenciaram, não interessa. Aonde Deus está, a vida, e vida com abundância. Isso que nós precisamos entender. O nosso clamor para Ele chegar no nosso milagre, no nosso livramento, nós precisamos primeiro, pode ter medo, mas se posicione. Segundo, não se acovarde. Terceiro, nós precisamos de ser intencionais. Nós não podemos vir aqui apenas para assistir, nós precisamos nos envolver. Não clame, ore, busque de verdade. E não é só por você não, é pelo coletivo. Você acha que você está passando por... Às vezes você vai ouvir o outro e você fala, meu Deus, eu achava que eu estava... Tem outro pior. Por isso que o seu irmão, se eu não precisasse de vocês, e se vocês não precisassem de mim, deixa eu te falar, para que Deus formou o corpo? Somos membros uns dos outros. Eu preciso de vocês, irmãos. Eu preciso do joelho de vocês, eu preciso do coração, eu preciso da palavra, eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Mas até que nível que nós estamos nos comprometendo ou apenas participando? Até que nível? Terceira atitude espiritual que Josafá nos ensina, aonde inicia o nosso clamor e nos faz reconhecer as nossas limitações. É quando ele diz no versículo 12, olha só. Vou pegar do 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passassem Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que
nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 3 coisas que eu quero destacar aqui. Ah, Deus nosso. Não era o Deus de Josafá, era o Deus nosso. Olha a interação, olha a coletividade. Porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante a grande multidão. Outra coisa, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele vem e ele é forte. Nós precisamos entender que sozinhos nós não somos nada e nada podemos fazer. Nós precisamos nos posicionar diante de um Deus aonde nós vamos nos submeter. Nós precisamos nos colocar diante desse Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que sem Ele nós não vamos vencer. Nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, os nossos achismos. Nós precisamos deixar para que Deus cresça em nós. Nós precisamos parar de querer crescer e enfrentar coisas que nós sabemos que Deus precisa estar em nós, para que nós possamos percorrer o caminho do clamor e da vitória. Irmão, tem luta que você vai lutar, mas só se Jesus estiver com você. Tem luta que você nem vai poder lutar, porque só o Senhor vai poder lutar para você. E sabe como eu aprendo isso? Vou voltar de novo na área que é a minha área. Mulheres e homens que querem salvar o casamento. Você não salva ninguém não, meu irmão. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Ah, se não fosse o perdão do Senhor e o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Para com isso. Eu só faço se fulano fizer. Eu já cansei de falar, ele tem que ser assim, ela tem que ser assada, ela tem, ninguém tem. É Jesus que tem. Quando você dobra diante do Senhor, o Senhor sabe aonde Ele toca, onde Ele põe a mão, onde Ele tira a mão, onde Ele pesa, onde Ele traz o alívio, onde Ele cura, onde Ele dá até a doença. Eclesiastes 3, tudo tem o tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes nós achamos que nós mandamos em Deus. Se Deus não vier e fazer, Deus vai lá, Deus isso, Deus aquilo, quem somos nós? É uma lição que Josafá nos ensina. Ah, Deus nosso, não os julgarás. Quem vai julgar? É Deus. Ele coloca em Deus a sua confiança e esperança, sabendo que quem pode é somente Deus. Aí você pega e fala, eu não aguento, eu tenho que falar, eu tenho que responder, eu tenho que falar à altura, eu tenho que me posicionar à altura. Que o quê, irmão? Você tem que se posicionar diante de Deus em clamor, em esperança, dobrando o seu joelho, orando, se arrependendo dos seus maus caminhos. E o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai abrir a boca e colocar a palavra que você precisa falar, o Senhor vai fechar os seus olhos, abrir os seus olhos, o Senhor vai te levantar, vai te fazer deitar, o Senhor vai fazer você abraçar, deixar de abraçar. É o Senhor no comando, porque quem vai julgar é Deus, não é você. Somos ótimos para julgar, somos ótimos para condenar, mas não enxergamos nem um palmo, não tiramos a trave dos nossos olhos, pastor. Estou clamando o quê? Para Deus meter lenha no outro e você está lá. Irmãos, é sério. Como temos sido levianos
causando divisão no reino. O reino do norte, reis que não temeram a Deus, não tinham compromisso com Deus, não se levantavam diante de Deus. Veio a Síria. Reino do sul, ainda tinha os seus remanescentes. Descendentes de Davi, compromisso com Deus, ainda tinha aqueles que o Senhor falou, não, porque eu tenho um compromisso. O Senhor não arredou pé. Foram levados cativos para a Babilônia? Foram. Porque ainda não quiseram obedecer. Josafá é um grande exemplo para nós. Ele fez de tudo para o povo voltar a ser o que era, que Moisés pediu, o que ficou ali de legado. Mas o povo não quis. O povo se corrompeu. O povo deu ouvido às misturas. Por isso dali saem os samaritanos. Essa mistura. E Josafá fala, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Qual que é a multidão que está vindo sobre você? Reconheça, Deus, eu não tenho força. Ele já estava posicionado, ele já estava em jejum, ele já conclamou. E olha só, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Ele reconheceu que estava vindo sobre ele, que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos. Deus, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu continuo aqui. Eu consigo reconhecer o tamanho do problema. Eu consigo reconhecer o tamanho do desafio. Eu consigo reconhecer, eu estou com medo. Eu me posicionei, mas estou com medo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas nós estamos aqui. Porém, olha que lindo isso. Não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão em ti. Irmão, pode vir uma carreira. Pode vir uma carreira. Se você olhar para a carreira, você vai esmurecer. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, a carreira pode estar chegando, mas eu continuo aqui. Eu não arredo o pé. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar servindo. Eu vou continuar proclamando a verdade. Por quê? Senhor, nosso Deus, porventura não os julgarás? É a certeza que nós temos, que Deus é um reto juiz. Irmão, você veio aqui nessa noite, você está clamando ao Senhor, nós precisamos entender e ter essa certeza. Já caminhando para o fim. Todo Judá estava lá em pé, versículo 13, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos a todo Judá, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, sim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor responde, irmão, aqui, eu não sei o que você está passando, não, mas o Senhor ferve no meu coração para te dizer isso, irmão, não interessa, essa peleja não é sua, é de Deus. Nossa peleja não é nossa, é do Senhor. E a palavra dele diz que ele já levou na cruz do Calvário sobre si
dores, angústias, a maldição que era sobre nós, Ele levou sobre Ele, o castigo que era para nós recebermos, Ele levou, Ele se tornou maldito em nosso lugar, e pelas pisaduras dEle nós somos sarados, nós temos vida em abundância, nós temos uma eternidade nos esperando, não interessa qual coalizão que está te sufocando, o Senhor dos Exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nos momentos de angústias. É a palavra dele. É fácil? Não é. Nem ele falou que seria. Mas permanece de pé. Esperei confiante nele para que ele possa agir. Nós precisamos viver olhando para Ele. Os nossos olhos não estão postos, colocados na adversidade, mas no Senhor dos Exércitos. O clamor gera adoração antes da vitória. Josafá clama e atrai a resposta divina. 15. É o que nós acabamos de ler. Aqui no 21, olha que lindo. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmão, eles ainda não tinham recebido a vitória, mas já cantavam pela vitória. Como que você tem agido antes de ver a resposta? Feito beicinho para Deus? Deus não vai se comover com seu beicinho, não. Oh, Deus, você não me ama, você não me vê, você não me quer, você não me responde, cadê o Senhor? Ai, a gente escuta tanto isso. Parece que Deus nem está me olhando, parece que Deus não está me vendo. Irmão, louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que neles confiam, caminham contigo, de noite ou de dia. Ergam, sua bênção chegou. Comece a louvar. Como é que é? Tu louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É isso, irmão. Adora. Adora que a vitória vai vir. Você não precisa ver, você não vive por vista, você vive por fé. Você não vive por vista, você vive por fé. E deixa eu te falar, se você não receber aqui, com certeza tem uma eternidade maravilhosa te esperando. Hebreus fala isso, há uma grande nuvem de testemunhas. Muitos não viram, mas confiaram. O Antigo Testamento me mostra isso, a salvação era pela fé do Messias que nem tinha vindo, mas viria. Vai lá em Hebreus. Que justificou a salvação de Moisés? Fé. Que justificou a salvação de José, de todos os... Fé. Fé. Não viu o Messias, mas cria que ele viria. E é isso. Porque ele adorou. E olha que lindo. 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos.
E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Fora o tanto de despojos que ele trouxe. Sabe por quê, irmãos? Os inimigos foram confundidos de tal forma que eles se autodestruíram. Josafá não precisou de lutar. O Senhor pelejou a guerra dele. O Senhor vai pelejar a sua guerra. O Senhor vai lutar a sua batalha. Os seus inimigos serão confundidos. Você vai pegar os despojos e vai voltar glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Levante-se, coloque sobre os seus pés. Irmãos, clamor. É o que eu falei aqui. Não é apenas um culto oficial da igreja. Não é isso, irmão. Culto do clamor. É onde você se posiciona intencionalmente para clamar a Deus. Para receber do Senhor. Para ser um agente efetivo de Deus para a vida de outros que estão precisando. Você sabe o que o irmão do seu lado aí está passando? Então eu vou te pedir nessa noite, dê a mão para o seu irmão. Seja intencional. Feche os corredores, vamos fazer isso. É a noite do clamor. Seja intencional, meu irmão, não venha apenas para mais um culto. Não. Você não sabe qual coalizão que está cercando o seu irmão, mas deixa eu te falar, você é um com ele como o reino de Josafá foi um com ele. Se levante como um Josafá nessa noite. Se levante como um reino de Deus nessa noite. Feche os teus olhos. Vamos estar orando. Eu gostaria que você orasse para esse irmão que está do teu lado aí. Clamando ao Senhor por ele. E como igreja, nós clamamos ao Senhor, porque, irmãos, é esse culto, é o culto onde nós clamamos ao Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, que às vezes vem colisão sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós não sabemos o que os nossos irmãos estão passando. Ó Deus, o que tem cercado a casa, o que tem cercado a família, o que tem cercado o casamento, os filhos, a saúde dos nossos irmãos, os celeiros, Pai. Nós não sabemos o nível, Senhor, dos inimigos que têm se levantado contra essa igreja, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó sabe, Ele sabe da nossa necessidade. Ó Deus, nós, ó Pai, aqui nos posicionamos intencionalmente para glorificar o Teu nome, para declarar que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor combate as nossas guerras, é o Senhor que luta as nossas batalhas. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Nós, ó Pai, aqui profetizamos vida, ó Pai, aonde há morte, nós profetizamos alegria onde há tristeza, nós profetizamos, ó Pai, bonança, escassez, nós profetizamos saúde onde há doença, nós profetizamos, ó Deus, vida. Nós sabemos que o Senhor pode mudar sentenças essa noite, nós sabemos que o Senhor pode mudar quadros. O Senhor é o Deus, ó Pai, que pode desfazer as obras do diabo. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que renova, é o Senhor que faz novo todas as coisas. Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder, nós adoramos o Teu nome, porque nós temos a certeza de um Deus que pode, é um Deus que faz, é um Deus que age, é um Deus que renova, é um Deus que transforma. Como Josafá nos levantamos, bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, adoramos o Teu nome nessa noite. Adora, igreja! Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, é contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar,
quebrando as É Ele que correntes, está vindo. tirando os É Ele que espinhos, está tirando. ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga a tua mão, igreja. Tua Oh, nossa bênção já chegou. Cante, 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 adore, louve, porque o Senhor já venceu nossas batalhas. É o Senhor que vence. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore, 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 adore. A palavra do Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, em nome do Senhor, ali Ele está. O Senhor está aqui nessa noite, irmão. Oh, irmão, só Deus sabe como é que eu cheguei aqui, mas eu não vou sair do mesmo jeito. Orebarabaxaia, oridarabá, subirida cantará. Porque o Deus que batalha as nossas guerras, Ele já venceu na cruz do Calvário. Oh, irmão, não importa. Se levante como Josafá se levantou. Se posicione diante das colisões que vêm para te atacar. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, igreja. O Senhor é com a comunidade cristã, comunhão plena. O Senhor é com a sua casa. O Senhor é com seus filhos. O Senhor é com a sua saúde. Ah, irmão, pode ser o pior, mas Deus tem o controle de tudo. Oh, aleluia. Tá sofrendo, louve. Não importa, não importa. Não importa, louve. Não importa. Seu louvor invade o Faz céu. agora isso, irmão. Faz seu louvor chegar no céu agora, vai. Vai. Faz seu louvor chegar. Você se lembra? O Senhor está pedindo, bate. Bate, bate que eu vou abrir. Oh, clama-me que eu vou te responder. Faz o teu louvor chegar, porque a vitória vai voltar junto. Eita Deus.